Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como fazer uma interface de usuário mais responsiva. Nesse caso aqui dentro do Unity. Aqui dentro do Unity a gente pode trabalhar com a interface de várias formas. E às vezes nem sempre nossa interface fica do jeito que a gente quer. Bem, antes de a gente começar realmente a criar uma interface mais responsiva, vamos primeiro configurar o nosso ambiente de trabalho. Nesse caso, vou aqui na janela Game, vocês vão perceber que tem aqui em cima os vários tipos de resolução que o Unity suporta. Nesse caso tem algumas que eu mesmo criei, que você pode usar também. Então nesse caso, normalmente a gente costuma usar o Full HD, que é o padrão que a maioria dos jogos hoje em dia usam. Você pode vir aqui embaixo, por exemplo, escrever Full HD e colocar a resolução dele, que nesse caso é 1920 por 1080. Nesse caso estou me referindo aos jogos de computador. Caso você esteja fazendo, por exemplo, para jogos de celular, eu recomendo você colocar o invertido, que nesse caso seria 1080 por 1920. Basicamente é como você vai representar um jogo. Então, por exemplo, nesse caso ele está no modo computador, ou nesse caso celular deitado, e assim é o modo do celular em pé, que é basicamente uma forma diferente de você representar na janela do jogo. Enfim, agora vamos criar de fato a nossa interface de usuário. Aqui no projeto eu vou criar aqui uma canvas. Nesse caso um botão. Você vai perceber que movimentar a interface do usuário usando o modo de movimento é meio complicado. Então eu recomendo você alterar para essa ferramenta chamada Rect2. É uma maneira que o Unity nos permite modificar como é que vai ser, onde vai ficar posicionado os elementos da nossa interface de usuário. Perceber que até fica fácil para a gente poder, por exemplo, centralizar um objeto em uma determinada borda do Unity. Percebe até que fica meio amarelado. Então essa aqui é uma forma mais simples de você poder posicionar os elementos de interface dentro do Unity. E agora a gente vai alterar como é que a canvas vai ficar posicionada. Bem, vamos dar um exemplo básico aqui. Vou posicionar esse elemento, por exemplo, aqui no canto da tela, nesse canto superior. Bem, aqui do jogo a gente vai vendo o botão lá em cima. Mas se, por exemplo, se a gente alterar, por exemplo, o modo mobile, perceber que o botão desapareceu, ele não está mais aparecendo. E aqui na canvas, a gente ainda consegue ver ele está aqui. Mas dentro do jogo isso já não vai ser mais possível. Para a gente poder corrigir isso, a gente tem que alterar as formas de como um objeto vai estar sendo representado dentro da nossa canvas. Nesse caso, vamos alterar novamente aqui para o modo Full HD. Vamos alterar como é que esse objeto vai ser renderizado. Bem, primeiro a gente tem que ver, vocês vão perceber que quando a gente está no modo canvas, ou mexendo com elementos de interface, tem essa janela aqui do lado do direito que mostra todas as propriedades que nós podemos modificar com um determinado objeto. Basicamente isso aqui afeta justamente como o elemento de interface vai estar posicionado na nossa cena. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, resetar uma posição dele para ele ficar no centro da nossa canvas. Por exemplo, ele está aqui no centro. E também a gente pode alterar, por exemplo, a largura dele ou a altura. Mas vocês podem perceber que aqui no centro tem esses quatro setinhas. Basicamente isso aqui é o nosso elemento de Rect Transform. Então basicamente você vai ver esses 4 elementos aqui que permite definir da onde até onde o nosso elemento de interface vai poder transladar, ou nesse caso, escalonar. Mas pode ser meio complicado você botar isso aqui de uma determinada maneira. Então uma maneira mais simples que eu recomendo vocês usarem é vir aqui e clicar nesse botão aqui gigante. Na verdade nem parece muito botão, mas ele é um botão. Você pode simplesmente clicar aqui e você vai perceber que vai vir várias opções que você pode usar dentro do seu projeto. E o padrão que a gente vai usar aqui, por exemplo, é para, por exemplo, posicionar o nosso botão aqui no canto da tela. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou pressionar esse daqui, para ele ficar o centro do nosso pivô lá dentro. E agora, perceba que se a gente resetar a posição do nosso objeto, ele vai justamente para esse canto. Mas perceba que ele ainda está meio fora. Por exemplo, se a gente olhar aqui, a gente ainda está vendo ele um pouco para fora da tela. E isso não é legal. Por isso eu recomendo, quando vocês fizerem isso, vocês virem aqui, mover esse objeto até o canto para a gente conseguir chegar. Então beleza, a gente está posicionado aqui, mas perceba que o pivô dele ainda é essa região. Então agora, se a gente voltar aqui na nossa cena e alterar o modo mobile, agora nosso objeto permanece aqui na canvas, o que é bem legal. Então a gente já resolveu um pequeno problema, que era justamente o modo de posicionamento de como o objeto de interface vai ficar posicionado na canvas. Legal. E a gente pode fazer isso para vários outros objetos. Por exemplo, eu criei esse objeto aqui no canto. Vamos supor que ele é, por exemplo, um objeto de menu. Então vou deixar ele no tamanho legal aqui. Já ia esquecendo. Outra forma de você escalonar um objeto não é simplesmente você vindo aqui e alterando a escala dele. Isso aqui não é uma maneira eficiente de fazer isso. A melhor maneira é justamente você vir aqui no modo Rect Transform. Você pode simplesmente arrastar aqui.
Ou você pode vir aqui e justamente definir um tamanho específico. Por exemplo, posso definir para 200, por exemplo, 150, 150. Vou colocar aqui embaixo. Que aí ele já fica um tamanho interessante. Nesse caso está até bem grande demais. Vou diminuir para 100. Vou deixar ele no canto aqui. E vamos tirar esse nome botão e vamos colocar um sprite mais interessante para ele. Nesse caso eu tenho um sprite aqui, eu vou colocar Gear, por exemplo. Que é como se fosse o menu do jogo. Então perceba que ele está ali. E se a gente alterar a resolução, perfeito, o nosso botão está posicionado no canto da tela, independente de qual for o tamanho da nossa guia. Então, por exemplo, eu vou botar no modo Free Aspect aqui, que é justamente para a gente entender isso. Não importa de como é que a posição da nossa tela vai estar, ele sempre vai estar posicionando esse elemento de interface ali no canto. E isso é extremamente importante quando a gente está criando vários tipos de jogos. Mas vocês não podem estar percebendo uma coisa. Eu estou escalonando a tela para várias formas. Por exemplo, deixando bem fina, deixando bem meio quadradona e colocando ela em formato bem minúsculo. E mesmo assim o botão não diminui de tamanho. Isso porque a gente não tem uma forma de como a Canvas está renderizando ou escalonando esse objeto dependendo do tamanho da interface do nosso projeto. Ou do tamanho da tela, do seu computador ou do seu dispositivo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para ele entender qual é o tamanho da tela? É bem simples. Vamos voltar aqui na nossa Canvas, pressionar Canvas, e vocês vão perceber que existem várias formas de você posicionar um elemento de interface. A primeira aqui está mostrando como é que a Canvas vai ser renderizada no mundo. Então, por exemplo, vou voltar aqui nossa cena. Vou vir aqui na nossa câmera. O primeiro modo é o Overlay. O modo Overlay, basicamente, ele pega a resolução da sua tela e aplica sobre a câmera. Ou seja, ela fica como se fosse, de fato, um overlay sobre a câmera. O segundo modo, basicamente, ele é um Screen Space Camera. Vocês vão perceber, nesse caso eu estou no 2D, né? Deixa eu só sair do 2D rapidinho aqui para vocês verem. Vocês vão perceber que ela acontece como se fosse uma projeção a partir da câmera. Então, por exemplo, a câmera está aqui e está renderizando tudo até lá na frente. Perceba que ela fica bem no meio do caminho, como se fosse uma projeção dessa câmera. Ou seja, ela basicamente funciona através da visão da sua câmera no mundo. Então é uma outra forma de você aplicar a Canvas no seu projeto. Então, por exemplo, como você pode ver aqui, praticamente o nosso botão sumiu. Para resolver esse problema, basta você vir aqui na Canvas e alterar o Plane Distance. O Plane Distance basicamente define de onde até onde a nossa Canvas vai estar sendo renderizada. Então, por exemplo, a gente pode botar para ela renderizar lá longe ou renderizar bem próximo da câmera. Então, por exemplo, renderizar a partir de 1 metro da câmera. E agora, se eu selecionar a câmera, vocês vão perceber que ela está bem próxima da câmera, praticamente bem colada. E na nossa cena a gente já consegue ver o nosso botão, o que é bem legal. E por último, e não menos importante, também temos o modo de World Space. Basicamente o World Space funciona igualzinho o modo Screen Space Camera. A diferença é que o modo World Space permite você rotacionar na cena o nosso elemento de interface. Então, por exemplo, a gente pode usar isso aqui como um computador, por exemplo, que você consegue renderizar objetos na cena e assim por diante. Tem uma forma diferente de você poder aplicar um determinado elemento. Perceba, por exemplo, que se eu colocar para trás e rotacionar meio de lado, inclinado, você vai perceber que nossa guia ficou meio inclinada, justamente por causa que a gente inclinou aqui na nossa hierarquia o nosso objeto da Canvas. E é basicamente assim que ela funciona. Então vou botar no modo Overlay novamente. E agora a gente vai alterar um fator de escala. O fator de escala basicamente altera como é que vai estar escalonando um determinado objeto na nossa cena. Nesse caso, o padrão que vem na Canvas é o efeito de constante pixel size. O que é isso? Basicamente ele fala o seguinte: dependendo da constante de pixel, que nesse caso o fator é 1, ele vai escalonar de acordo com esse fator. Pode ser meio esquisito, mas basicamente ele diz o seguinte: dependendo da quantidade de pixels, você deve escalonar a base desse fator. Nesse caso, quando a gente altera a resolução, a gente não está alterando o fator de pixel porque o pixel continua do mesmo tamanho. Então, para isso, a gente tem que basicamente alterar o fator de escala desse pixel. Então, por exemplo, se a gente aumentar para 5 ou 7, ele vai ficar bem grande. Mas se a gente diminuir abaixo de 1, ele vai ficar bem pequeno. Então, basicamente, é uma forma manual de você poder alterar o tamanho da constante de pixels da sua tela, ou, mais necessariamente, da sua Canvas. Mas isso aqui não é nem um pouco prático. Nesse caso, você teria que sempre vir aqui e alterar o valor. Então, ele tem outros modos também que podem ajudar você a ter uma renderização mais correta da sua cena. Por exemplo, o Scale with Screen Size. Basicamente, o Scale with Screen Size basicamente permite definir uma resolução de referência para poder aplicar. Lembre-se que a gente está sempre usando
está sempre pensando na resolução final. Então, por exemplo, vou botar aqui em Full HD. Vamos supor que estamos criando um jogo à base do Full HD. Por exemplo, meu computador aqui é Full HD. Então, na Canvas, eu tenho que definir esse valor também como Full HD. Então, por exemplo, vou botar 1920 por 1080. E agora ele vai começar a usar essa resolução como referência para poder renderizar a câmera. Ou seja, independente do tamanho da nossa interface de usuário, ele vai sempre usar como base justamente essa resolução, 1920 por 1080. Então, por exemplo, posso colocar ela bem assim, que ela ainda vai continuar usando. Mas você deve estar percebendo uma coisa. Quando eu deixo ela mais na região vertical, perceba que o nosso ícone fica bem pequenininho. Mas o ícone não muda de tamanho quando a gente diminui para essa região. Basicamente isso está acontecendo por causa do fator match. O fator match basicamente determina qual que tem mais prioridade quando você vai afetar a referência de escala. Ou seja, nesse caso a gente está alterando o fator base da posição vertical. Então, quando toda vez que eu puxo para o lado, por exemplo aqui, perceba que ele alterando a base, basicamente a partir da posição horizontal da nossa tela. E não é isso que a gente quer. Às vezes a gente precisa mais do modo vertical. Então a gente pode botar o fator como altura como mais importante. E agora, quando a gente mudar assim, perceba que ele não vai alterar o tamanho da escala do nosso botão, mas ele vai alterar agora quando a gente diminuir o tamanho da nossa interface no modo vertical. Então perceba, aumentei e diminuí. Então é basicamente desse jeito que a gente pode alterar, por exemplo, as propriedades de resolução da nossa cena. E novamente, se a gente voltar lá para o modo mobile, a resolução agora está perfeita. Perceba que o botão ficou grande. E se a gente botar no modo Full HD, o botão também está grande, porque justamente a gente está usando agora como base a altura da nossa tela. O que é bem legal. Mas beleza, Fernando, é só isso que a gente pode fazer? Bem, a gente pode usar ainda um terceiro modo, que é o modo Expand. O modo Expand basicamente é como se você usasse o Match Weight no modo 0,5. Basicamente você está usando os dois padrões como base. Eu não recomendo muito você usar os dois padrões como base, porque acaba às vezes deixando a aparência da nossa cena um pouco esticada demais. Mas no modo Expand isso já quase não acontece. Isso porque ele usa como fator de referência a própria renderização da sua cena. Então, por exemplo, eu estou no modo Full HD aqui e vou botar no modo mobile. Perceba que ele está usando esse mesmo fator de referência, ele reaplica o fator da escala da sua cena para o nosso querido botão. Então, dependendo do tamanho da sua tela ou da resolução dela, ele vai ou aumentar ou diminuir a escala. Então, por exemplo, se a gente colocar no Full HD, o botão vai ter essa aparência. Mas se, por exemplo, a gente colocar em HD, que é uma resolução bem menor, perceba que o botão também fica bem pequeno. Não fica extremamente grande, mas fica à base dessa própria resolução da nossa tela. E se a gente, por exemplo, colocar ainda menor, perceba que o botão ainda continua seguindo o mesmo padrão. Perceba que no modo VGA, que é 640 por 480, a resolução é bem pouca. Praticamente nosso botão para até mesmo de ser nítido. Mas mesmo assim, ele mantém o tamanho correto na interface do usuário. O que é bem legal, por exemplo, para dispositivos móveis, que existem vários tipos de resoluções diferentes. Nesse caso, nesse projeto aqui, a gente temos um arquivo que nos ajuda bastante. Eu já até fiz um vídeo sobre ele, se você quiser conferir mais sobre ele, eu vou deixar aqui no card, que é basicamente a nossa tela de simulator, que é o Device Simulator, que basicamente permite a gente testar a resolução do nosso jogo em diferentes dispositivos. Então, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, um iPhone X aqui, ó, a gente consegue ver onde vai ficar posicionado o nosso elemento de interface. Perceba até mesmo que o nosso elemento de interface ficou fora da tela justamente no iPhone X por causa dessa parte aqui do iPhone. A gente pode ir testando a interface do nosso usuário em diferentes tipos de celulares, o que é bem legal para testes de resolução, exatamente por causa disso. Então é bem legal. Se você quiser conferir mais sobre essa parte, eu recomendo você vir aqui no card para você aprender um pouco mais sobre como trabalhar com ele, ok? Mas voltando aqui para a nossa game, vocês podem achar interessante que o nosso botão está bem pequeno. Então vamos tentar corrigir nosso botão de novo. Como é que a gente faz isso? Bem, primeiro a gente tem que voltar para a resolução que a gente está mexendo. Perceba que a resolução aqui do nosso mobile é 1080 por 1920. E no nosso Canvas está invertido, está 1920 por 1080. Basicamente a gente está usando a resolução do computador como resolução do celular. Não é isso que a gente quer, que é o inverso. Então vamos alterar aqui o modo 1080 e o 1920. 1920. E agora a gente corrigiu o tamanho do nosso botão. Agora ele está do tamanho certo. Mas se por acaso a gente voltar para o modo Full HD,
Perceba que o botão segue essa mesma linha, ou seja, a gente está usando como base justamente a resolução de referência, de como estava antes e não como está agora. Algumas pessoas ainda usam o modo Match or Age, que basicamente permite você escalonar. Ou seja, vamos supor, eu tenho 1920 por 1080 aqui novamente, ó, 1080. Então a gente está no modo 1920 por 1080, então vou botar no modo Age como referência. Se a gente mudar para o modo Mobile, perceba que o botão ficou pequeno. Para corrigir isso, basta a gente vir aqui e alterar para o modo Altura, que basicamente ele vai permitir deixar o botão bem maior. Perceba que até mesmo aqui no modo Full HD, ele não faz tanta diferença. Mas o que acontece mesmo é justamente no modo Mobile, justamente por causa do tamanho da interface do usuário, que ele usa como referência o 1080. Então é basicamente desse jeito que a gente pode fazer interface de usuário um pouco mais responsiva dentro dos nossos aplicativos, independente do tamanho da resolução ou até mesmo de onde está posicionado os nossos elementos. E isso é bem legal.